terceira apresentação, que vai ficar a cargo de Liana Sequinel, da Comunhão Espírita Cristã. O tema é o mesmo. E a todos, que a paz de Jesus nos envolva, de forma que possamos, numa união de pensamento e vontade, criar uma energia nesta sala que seja muito cheia de luz, muito cheia de força, que é para emanar o mais longe possível e assim alcançar corações aflitos pela doença, pelos abusos, pela guerra, enfim, por tudo que ainda a humanidade sofre estando encarnado na Terra. É um bocadinho ingrato ser a última. Os últimos são os primeiros. É verdade. Os meus caríssimos irmãos que antecederam aqui na palestra já falaram de muitas coisas importantes relativamente ao tema e eu vou começar e cumprir aquilo que me propus e não obstante ser um pouquinho repetitivo. Vamos lembrar que a história humana nos refere que ao longo de toda evolução, materialmente falando, mostra que o homem sempre acreditou em algo mais do que na vida da carne, do momento presente. Nós sabemos que há na história rituais, práticas, dogmas que demonstram que o homem sempre tentou atingir o conhecimento relativamente a esta vida, ou este lugar, ou este ideal de outro mundo que não carnal. E os antropólogos e os arqueólogos têm vindo a demonstrar isso de forma bastante clara. Nós ainda hoje podemos nos dar como felizes porque temos a internet, vivemos numa era fora do lugar, em que temos não só que selecionar muito bem, mas temos a felicidade de ler, conhecer e saber muitas coisas e, portanto, é maravilhoso ver o quanto a história humana nos revela este conhecimento, esta intuição. Estamos a falar dos povos gregos, romanos, persas, egípcios, que é aquilo que nos apaixona muito conhecer, e ainda nem tudo foi descoberto, não é? Nós sabemos que no Egito ainda há muita coisa para aprender e muita coisa para ver. E mesmo os judeus, antes de Cristo, já estudavam o céu, o movimento da terra, a ideia do cosmos, mesmo sendo ainda bastante limitado. Nós sabemos que estudavam as escrituras, o pensamento de outros homens muito mais antigos que eles, sempre a falar desta ideia de um mundo que seria muito diferente daquele que nós vivemos na carne e na terra. Não obstante esta crença que o homem sempre teve relativamente à vida após a morte, ela sempre foi muito obscura, sempre foi muito pouco explanada, porque o poder do homem durante muitos séculos contornou uma série de questões para que o povo fosse dominado. Nós sabemos que até a revolução, até o surgimento, por exemplo, do luteranismo, os homens não sabiam praticamente ler e escrever, não tinham acesso às escrituras, né, à Bíblia. Portanto, eram totalmente dominados por vontades e por interesses de outros homens que, tendo este poder, dominavam todo o povo, toda a comunidade onde se encontrava. Portanto, esse obscurantismo foi se desvanecendo nos últimos séculos. Então surge o Espiritismo, que tem apenas cerca de 170 anos, mas que veio trazer esta luz
que esclarece e consola os homens no que se concerne à dor, ao sofrimento, à luta, à sobrevivência e aquilo que vem após toda esta experiência carnal, que é a vida após a morte e a imortalidade. Nós temos neste momento a ciência a florescer para este campo. Mas o Espiritismo, há 170 anos, através do Pentateuco, já nos vem dizendo, não é? Meu reino não é deste mundo. Para alcançar o reino dos céus temos que ser brandos e pacíficos. Temos que nascer de novo. Portanto, a orientação foi sempre dada. No entanto, nós nunca soubemos como vivê-la e praticá-la. E qual a finalidade desta vivência imortal? Se é imortal e nunca morre, o que há ainda para aprender? Aonde é que devemos chegar? O que é que vamos ser mais daqui adiante, daqui a 1 bilhão de anos? Nós sabemos que o nosso planeta tem 4 mil milhões de anos. Foi-se formando a partir de 4 mil milhões de anos atrás. Jesus já era o governador do planeta nessa altura. Portanto, ele é um ser puro, já muito antigo. Nós vamos chegar lá. Vamos ser Cristo. Eu quero ser. Eu quero ser. Portanto, o descortinar, neste momento, já não passa só pelo Espiritismo, claro. Nem o Espiritismo veio trazer nada de novo. O Espiritismo veio nos auxiliar a viver naturalmente com todas estas verdades. A experiência de quase-morte, que hoje é uma das vertentes científicas estudadas empiricamente no mundo, e temos agora os tais programas televisivos que falam dessa questão. O doutor catalão, que é o doutor Segarra, né, que vem dizendo que na mesa de cirurgia, onde ele sempre trabalhou, teve como estudar esta verdade. Este fenômeno que é tão natural, como nascer é um morrer e continuar a viver para aprendermos a ser puros também. Nós sabemos que não existe o vácuo, nós sabemos que não existe nada. Nós temos um telescópio solto aí nesse pedacinho do universo que nos mostra a beleza que o universo tem. Os milhões de galáxias, nós estamos numa galáxia, mas há milhões. E se nesta nossa galáxia temos esse sistema solar e este planetinha pequenino, né, em que nós vivemos, o que não haverá por este universo afora? O que é que nós temos ainda que trabalhar para evoluir e chegar ao conhecimento destas verdades todas? Portanto, nós vemos que em tudo no universo e em tudo nas nossas vidas é encadeado. Tudo está perfeitamente encadeado. Há leis naturais que não nos deixam a ninguém fugir ao que é a natureza do Criador. Não é? Nós estamos aqui para viver este encadeamento e, como diz o Espiritismo muito bem, que é uma frase que me encanta imenso, aquele que é resistente a esta conduta, a este caminho, é como aquele pedaço de água no rio que faz o redemoinho, resiste, mas lá na nascente é uma chuva muito forte, e depois vem aquela enxurrada e ele acaba por seguir com a restante água e vai desaguar no mar, que é Deus. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos atingir esta perfeição. Temos a alegria de, no Espiritismo, ter criaturas como Marlene Nobre, Ivone Pereira do Amaral,
Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul Teixeira e tantos, tantos outros que nos vêm mostrando, vêm alertando relativamente a muitas questões do invisível para nós encarnados. Há quem veja, mas são poucos. Eu não vejo, não é? Mas creio que nós somos uma pálida cópia daquilo que existe na verdadeira vida, que é cheia de luz, cheia de encantamento, cheia de energia, cheia de cor, muito, muito feliz, muito alegre. Nós temos no mundo espiritual a cura, a paz, as universidades, os hospitais, os tratamentos, não temos fome, não temos dor, temos tudo para sermos felizes. Isto há de ser mais parecido com o mundo espiritual quando formos capazes de perceber que através do nosso pensamento e da nossa vontade, como eu disse no princípio, se estivermos a pensar na mesma vontade, no mesmo objetivo, somos capazes de emanar muita luz e muita energia de cura e de refazimento para as criaturas que sofrem. Portanto, temos que nos aliar ao permanente e ao imutável, porque isto provém de Deus e dos espíritos puros que com Ele trabalham para que nós possamos caminhar na direção da perfeição. Então, esta força de pensamento, como diz aqui na mesa, né? Pensamento é tudo. Nós podemos criar, podemos emanar, podemos curar os outros e a nós. Nós podemos criar pequenos universos do bem, da paz, da fraternidade, da caridade, do entendimento, da harmonia, e sermos na coletividade, individualidades felizes, fortes e capazes de contribuir para estas mudanças planetárias. Portanto, eu não posso, dentro da linha doutrinária, dizer assim: eu creio que sou imortal. Eu tenho que dizer: eu sei que sou imortal. Eu sei. Sei que a mim o destino será de felicidade. Mas, sempre há um mas, tenho de trabalhar muito para isso. E vou pegar na explanação do José Manuel, que foi fantástica: amor e caridade. Não é? Sem isso, não vamos chegar a esse destino de felicidade. Estamos num tempo muito acelerado de mudança, apesar de que vai ainda demorar muito tempo, mas este mundo de hoje corre muito sério e as provas e expiações vão ser intensificadas até chegarmos ao mundo de regeneração. Temos aí as guerras, temos a fome, temos o egoísmo em larga escala, a sede de poder que aniquila muitas vidas, faz sofrer muita gente. Portanto, nós espíritas temos de ser convictos e fortes na afirmação de que a vida é imortal. Esta é uma experiência que tem que catapultar a nossa mudança para a tal felicidade. Emmanuel diz assim: sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas da vida jamais. Outra questão importantíssima: o suicídio. Acreditar na imortalidade da alma dá-nos força, dá-nos coragem, dá-nos respostas para momentos aflitivos.
eu acho que posso dizer que todos nós já passamos por momentos muito complicados nas nossas vidas. Já perdemos entes queridos, já pensamos em desistir, mas depois vamos buscar o nosso conhecimento, a nossa doutrina, onde diz: ultrapassa o dia de hoje que amanhã vai ser um bocadinho melhor. E fazemos um esforço, e lutamos. E neste reequilibrar, nós passamos a ser também a fonte de luz e de entendimento. Portanto, como espíritas e crentes e sabedores que a vida é imortal, devemos, onde vivemos, onde estamos, onde nos colocamos, onde nascemos e temos esse destino, ou melhor, nascemos não é? Eu nasci a 8.000 quilômetros e estou cá há 36 anos. Não é, Alexandre? Lembra-se? Onde nós encontramos o nosso lugar, temos de combater a ansiedade, combater a depressão, porque se vivemos eternamente, temos que lutar para sermos melhores a cada dia. Há muitas crianças e muitos jovens sem Deus no coração. Estamos em Portugal, que é um país pequeno, comparativamente ao Brasil, mas também temos jovens a crescer sem orientação religiosa, moral, sem educação para esta existência além da carne, que existe o espírito e que é preciso ser homem ou mulher em plenitude, trabalhando, cultivando o amor e cultivando a solidariedade, a fraternidade entre os homens. A crença na vida após a morte e na imortalidade do espírito nos traz saúde mental, traz esperança. Isso já é escrito, não é só por espíritas, não. É por cientistas, gente relacionada com a medicina, com o cosmos, cientistas que estão a desbravar o mundo já reconhecem que nós somos mais do que carne e osso. Portanto, a crença nos dá esta postura que tem que ser diferente perante pessoas não crentes, nem esclarecidas nem despertas para a vida imortal. Devemos lembrar também que a imortalidade da alma traz o consolo para aquelas pessoas que vivem luto, por exemplo. A perda de um ente querido sempre nos traz muita angústia. Mas se nós sabemos que vamos nos reencontrar, que vamos continuar a nos amar, que vamos continuar a servir juntos a toda a causa, né, do amor de Deus Pai por todos nós, isso nos traz tranquilidade. Basta lembrar das mães de Chico, né, que foram todas tão consoladas e mesmo que consoladas, trabalham em prol do bem-estar de outras criaturas que sofrem. E a nossa ética humana, a nossa postura, somos mais fortes, somos mais corretos, ou pelo menos devemos fazer por seu. Não basta parecer, tem que ser. Temos que ter uma conduta muito próxima da ausência de máculas e de enganos. Não devemos nos iludir com coisas que sejam passageiras. Podemos usufruir, mas não abusar. Devemos... Uma coisa que o José Manuel também disse, nós muitas vezes estamos bem e não lembramos de agradecer a Deus ou nem dirigimos o pensamento dele. Esses dias na leitura do Evangelho também estive a ler algo sobre isso
E pensei assim, se eu não sei quando sou ajudada ou sou apoiada, porque não os vejo, ou muitas vezes não sinto, mas safo-me, ou ando bem, ou tenho uma resposta positiva para alguma coisa que eu quero, se eu não sei nunca nada, por que não agradecer constantemente e ter o pensamento sempre voltado a esta alegria, esta benesse, este apoio, o mundo espiritual? Se nós somos imortais, no mundo espiritual, aqui e agora, temos uma plateia enorme. Temos aqui benfeitores, temos aqui amigos, temos aqui familiares. Portanto, é agradecer e conectar sempre com estas forças de amor. Sempre, sempre. Não estamos aqui por mais nada a não ser pela vontade de Deus. Portanto, agradeçamos a Ele constantemente, né? A vida, a saúde, a idade, o local, o tempo e tudo mais. Queria terminar por dizer que nós espíritas devemos combater a ideia de que acreditar na imortalidade da alma é apenas religião. Não é só religião. Nós sabemos que o espiritismo é ciência e é filosofia. Não somos piegas, não somos fracos, somos pessoas muito bem informadas, somos pessoas que acreditamos nesta imortalidade e, portanto, é uma verdade empírica e devemos propagar esta ideia entre todos aqueles com quem convivemos, sejam agnósticos, católicos, judeus, muçulmanos, islâmicos, porque há quem trabalhe numa área que tenha que contactar com as mais diversos credos e posturas, e posição, não é? Porque há quem não acredita em nada, mas tenha uma atitude positiva. Propaguemos a ideia da imortalidade da alma, da possibilidade sempre de haver uma resposta para as nossas dores e as nossas angústias. E nós temos um destino verdadeiro que é a felicidade. Então vamos trabalhar para isso. E queria lembrar que o GPS da nossa alma é o amor. Desde que amemos e respeitemos o próximo como nós gostaríamos de ser respeitados e amados, com certeza estamos no caminho certo para não só viver e saber que somos imortais, mas que os outros também possam sentir no coração esta verdade. Um bem-aja a todos. Muito obrigada pela vossa atenção.